gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mayara e hoje vim trazer mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a nova minissérie da Netflix, que o nome da minissérie é Todo Dia, a Mesma Noite, que conta a história do incêndio da Boate Kiss. E eu resolvi trazer esse vídeo falando mais sobre, e espero que eu não comece a chorar aqui nesse vídeo, porque eu chorei muito assistindo. Bom, como eu já falei, a minissérie Todo Dia, a Mesma Noite conta a história do incêndio da Boate Kiss, que aconteceu em janeiro de 2013. Bom, a minissérie mostra acontecimentos que aconteceram antes, durante e depois do incêndio. Mostram as vítimas se arrumando para ir pra boate, para ir pro show, eles muito felizes. Uma das pessoas que passa se arrumando para ir pro show tinha acabado de completar 20 anos, tinha ganhado um tênis do pai e ela era assim, meio da vibe meio roqueira e tal, tinha piercing, se vestia assim toda de roqueira e não fazia faculdade. Então ela achava que os pais não sentiam orgulho dela. E ela, naquele dia, antes de sair, ela falou: um dia vocês vão ter muito orgulho de mim, do meu jeito. Vocês vão se orgulhar da minha maneira. Ela falou exatamente com essas palavras. E foi pra Boate Kiss e acabou morrendo no incêndio. A série mostra a revolta dos pais das vítimas, a luta por justiça, mostra a luta pela sobrevivência de quem conseguiu sair de lá de dentro da boate com vida e teve que lutar pela vida durante vários meses para conseguir se recuperar. Gente, eu chorei muito assistindo essa série. Poucas séries, poucos filmes me fazem chorar tanto. E os únicos filmes e séries e documentários que me fizeram chorar foi esses documentários, séries e filmes baseados em histórias reais. Eu sempre choro muito em filmes e séries do tipo. Claro que não conta a história de todas as pessoas que estavam lá naquele dia. Conta a história de alguns, até porque eu acho que alguns dos familiares não quiseram fazer parte aí do documentário não, da minissérie, e acabaram não dando autorização para serem mencionados. Então eu acho que por isso que não mencionou todas as vítimas nem todos os familiares. Focaram lá em alguns familiares e em algumas vítimas e em alguns sobreviventes. Na série a gente vê o luto das famílias, a gente vê assim o que aconteceu antes dos jovens irem para a boate, que eles foram para a boate naquela noite muito felizes. Muitos estavam comemorando o aniversário, como eu falei, da moça que tinha ganhado o tênis do pai, que disse que ia dar muito orgulho para a família. E não só ela, tinha outras pessoas lá que estavam comemorando seus aniversários. Então é muito triste saber que eles foram para lá cheios de sonhos, com vários objetivos em mente para conseguirem conquistar durante a vida, objetivos, sonhos que acabaram ficando para trás, porque eles nunca conseguiram dar sequência naqueles sonhos que eles estavam planejando. Como eu falei, a série não foca em todos os sobreviventes, foca mais em 2 sobreviventes desse caso. Foca primeiro na sobrevivente, que é uma moça, que ela estava lá na boate e na hora do empurra para conseguir sair lá na hora do incêndio, ela acaba caindo e ela acaba sendo pisoteada e fica caindo no chão. Então naquele empurra várias pessoas começam a cair por cima dela e ela começa a gritar, e de repente tem pessoas gritando e de repente já não tem mais ninguém gritando, só ela lá se mexendo sem conseguir falar, sem conseguir gritar. Então no caso aquelas pessoas já estavam mortas lá por cima dela, ela não conseguia se mover e sair do lugar, até que um rapaz vê ela lá mexendo a mão e consegue puxar ela e levar ela para fora da boate. E isso salvou a vida dela. Ela começa a lutar pela vida no hospital porque ela estava em estado bem grave, teve várias queimaduras pelo corpo, principalmente nos braços e pernas, e ela teve uma das pernas amputadas do joelho para baixo. O outro sobrevivente que é mencionado na série também, que foca muito na história dele, é um sobrevivente que ele estava dentro da Boate Kiss e ele ficou por muito tempo lá dentro sem conseguir sair. E quando ele estava quase saindo, quase chegando na porta, uma viga cheia de fogo caiu em cima dele. Então isso machucou muito ele demorou ainda mais para conseguir sair, já que ele estava bem debilitado por ter inalado muita fumaça e já quase sem forças. Ele saiu se arrastando até que conseguiu sair dentro da boate. Quando ele saiu, as pessoas ficaram horrorizadas quando olharam para ele, porque ele estava com a pele do corpo toda derretida. Não tinha mais pele no corpo dele, costas, mãos, braços, estava sem pele nenhuma. Tinha completamente derretida a pele dele. Então, de lá, levaram ele para o hospital e ele foi levado às pressas de helicóptero para um outro hospital.
Ele ficou alguns dias em coma e depois acordou, mas ele passou por várias cirurgias para conseguir se recuperar e acho que colocaram lá pele, outras, como se faz, doação de pele, né? Colocaram peles nele para poder ele se recuperar. Mas sempre fica as sequelas, né? Sequelas no corpo, que as queimaduras, marcas no corpo, e também no psicológico das pessoas. Assim, gente, uma parte que me marcou muito, assim, na minissérie foi a parte em que os pais do Marco recebem a notícia de que possivelmente ele esteja entre os mortos. Então eles vão lá, aí o pai dele fica, eu não tenho forças. Eles chegam lá e tem vários cadáveres assim no chão, ainda não tinham ido para o lugar onde eles iam identificar, né? Então tinha assim no chão, cobertos com lonas. E a mãe dele disse, eu vou, a esposa dele disse, eu vou. Aí ela saiu levantando assim as lonas para ver se o filho dela estava entre os mortos, e não estava. Ela disse, ele não está aqui, eles já ficaram mais felizes. Então ele disse, se o carro dele não estiver aqui na garagem, é porque ele não estava aqui, porque até então eles não sabiam se ele realmente estava na boate naquele dia. Então eles foram para o estacionamento e começaram com aquele controlezinho a apertar assim, em direção aos carros. Nenhum dos carros ligava o farol, nem fazia o barulhinho do alarme. Então eles disseram que não tá, mas tinha outro estacionamento. Então eles foram para outro estacionamento e começaram de novo a apertar o botãozinho do controle e nenhum carro ligava. Eles começaram já a ficar felizes achando que ele não estava lá, quando de repente ele aperta e um dos carros liga o farol e faz o barulhinho do alarme. Então sim, o filho deles estava lá na boate na hora do incêndio. Então, aí já começa a ficar aquele desespero para eles, né? E eles, sem querer acreditar que o filho podia estar morto, e sim, ele estava morto. Outra cena muito triste também que mostra, e já fica assim um alerta para quem for assistir, porque é muito pesado as cenas. Mostra o pai daquela moça que eu contei no começo aqui do vídeo, que ela estava aniversariando, tinha acabado de completar 20 anos, e o pai dela tinha dado um tênis para ela. O tênis era um tênisinho cheio de estrelas pretas, bem do estilo roqueira que ela gostava. Então ele vai pro hospital, os pais dela vão pro hospital atrás dela, porque aparentemente ela tinha dado entrada no hospital. O nome dela realmente estava lá no hospital, só que não tinha saído de lá. Então eles ficam lá, rodam o hospital inteiro e não encontram ela. Aí chegou a hora que eles disseram, a gente vai ter que ir lá no ginásio para ver se ela está entre os mortos. E o pai dela não queria ir. Ele disse, não, ela não tá lá, ela não tá lá. E eles acabaram indo e demora para poder ver se reconhecia os corpos lá. E o nome dela não estava na lista dos cadáveres que estavam lá. Acredito eu que seja porque ela não estava com o documento no bolso, né? Poder estar com o documento de outra pessoa no bolso, de uma das amigas dela. Então, por isso que o nome não estava na lista, mas ele entrou lá e foi, quando ele entra, tem aquela cena com vários cadáveres assim, os homens de um lado, mulheres do outro, várias pessoas, vários corpos no chão. E ele entra e começa a chorar sem querer acreditar que a filha dele está naquele meio, e ele fica só pensando, tomara que ela não esteja aqui. E ele tem uma ideia de ligar para o celular da filha enquanto vai tentando reconhecer ali entre os cadáveres. E ele vai andando com o celular na mão, e quando ele vai andando, assim, só mostrando os pés dos cadáveres, não mostrava o rosto, só os pés assim na câmera pra gente ver. E quando ele vai andando, ele reconhece o tênis da filha, aquele tênis que ele tinha acabado de dar a ela de presente de aniversário. Então passa ele chorando, abraçado com o corpo da filha. É uma cena muito triste. Outra coisa também que foi mostrado com muitos detalhes na série, que a gente já sabia que tinha acontecido por causa que foi noticiado em TV e tudo na época, é que muitas pessoas morreram no banheiro. Por que morreram no banheiro? Porque não tinha sinalização para as portas, não tinha saída de emergência. Então, como não tinha sinalizações em direção à porta, não tinha como as pessoas saberem qual era o local da saída. Então, algumas pessoas se atrapalharam na hora da saída e entraram nos banheiros achando que era a porta de saída, e não era. E muitas pessoas acabaram morrendo ali. Então, a gente vê um dos rapazes que a gente conhece no começo da série ali, entrando com a moça no banheiro, e o desespero dele quando percebe que ali não é a saída, que não tem saída para eles ali. Ele começa a gritar, gente, aqui é o banheiro, volta, volta, mas ali no desespero ninguém consegue escutar mais nada, e eles acabam morrendo dentro do banheiro. Foi desesperador, uma cena muito triste de ver. Bom, e os pais das vítimas que morreram no incêndio acabaram criando uma associação que se chama Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, que
Basicamente são os pais e os familiares das pessoas que morreram lá na Boate Kiss. Bom, essa associação, eles discutiam sobre o caso, tentavam de todas as maneiras buscar por justiça, faziam protestos em busca de justiça mesmo. Alguns dos pais foram processados por divulgar coisas, por causa que eles viam as coisas erradas acontecendo e eles divulgavam na imprensa, e alguns pais foram processados. Foi um descaso esse caso. E até então a gente não sabia como tinha sido todo esse processo de investigação. E tudo isso foi mostrado na minissérie pra gente. Foi mostrado que até ligações anônimas eles receberam naquele dia. Eles estavam investigando e uma pessoa ligou falando bem assim: vocês têm que ir na prefeitura porque tem documentos que eles estão escondendo. E a policial perguntava quem está falando e tal, e a pessoa não respondia, ela só disse o local: está em canto tal, atrás de tal lugar. E a polícia foi lá e realmente estava lá vários documentos que provavam que a boate não estava apta a receber aqueles jovens, porque não tinha sinalização, não tinha porta de emergência, não tinha extintores, porque acharam que era feio ficar com extintores na parede, tinha poucos extintores. E além de tudo isso, eles colocaram umas espumas inflamáveis nos tetos e paredes para poder diminuir o barulho. E tudo isso levou a essa tragédia. Uma cena também assim que é bem triste é a chegada das pessoas nos hospitais e os médicos desesperados. Um dos médicos até fala para o outro médico: eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque as pessoas estão chegando aqui falando, andando, e de repente elas param de respirar e caem mortas. Tudo isso foi porque a gente descobre depois nas investigações que é porque aquela espuma que usaram para abafar o barulho da boate, ela tinha uma substância tóxica. Quando ela queimava, ela deixava no ar cianeto. E cianeto a gente sabe que é totalmente mortal, que em poucos minutos as pessoas morrem, perdem a consciência lá por causa da fumaça. E até se você sai do lugar onde está a fumaça, aquela substância fica no seu corpo e te mata em minutos. Então, por isso que várias pessoas aparentavam estar bem, saíam de lá e alguns minutos depois caíam mortas, justamente por causa do cianeto. Uma cena também que eu achei bem triste é quando um dos médicos está lá atendendo as vítimas, os feridos, e um outro médico, não sei se ele era médico ou se era enfermeiro, não fica claro na série, chega lá e fala bem assim: doutor, a sua filha está ligando. E ele fica: agora não, eu estou ocupado. E o outro médico fala: é sobre sua filha, é sobre seu filho. Ele estava na boate e ninguém está conseguindo entrar em contato com ele. E passa ele muito triste, mas tendo que atender aqui todas aquelas vítimas e torcendo para que ele esteja bem. Bom, e uma década depois do incêndio, ninguém está preso. E a associação dos pais das vítimas seguem lutando por justiça até hoje. Eu acho assim que casos como esse devem sim ser lembrados para que não aconteça novamente, para que outras famílias não sofram o que esses pais sofreram, o que eles sofrem até hoje, porque não é fácil você perder um filho, você perder alguém que você ama. Então, deve ser lembrado para que não se repita novamente, para que coisas como essa não se repitam. E eu sei assim que provavelmente para os pais assistirem essa série vai ser muito difícil relembrar tudo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, ter toda aquela dor novamente, mas eu acho que é uma série necessária para que não seja esquecido. Bom, e o vídeo foi esse. Se gostou dessa, deixa seu like, compartilha esse vídeo para fortalecer o canal, se inscreve no canal. Um grande beijo para todos e tchau. Me segue nas minhas redes sociais que estão passando aqui na tela. E é isso. Não é um vídeo que eu queria muito estar falando aqui. Eu fico feliz que eu não chorei no vídeo, porque eu chorei muito assistindo, chorei escrevendo o roteiro. Então, fico feliz porque eu não chorei também gravando aqui. Provavelmente eu vou chorar editando esse vídeo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bye!